uma resolução de um tipo de exercício que é muito comum em se tratando de retas paralelas, seccionadas ou cortadas por transversais. Para a gente resolver problemas como esse, é preciso a gente buscar lá na nossa caixinha mental de ferramentas matemáticas alguns conhecimentos que a gente vai precisar. Neste caso, nós vamos ter que lembrar aí que quando retas paralelas são cortadas ou seccionadas por uma transversal, esta transversal e as paralelas produzem entre si determinados pares de ângulos. E conforme a posição destes pares de ângulos em relação às paralelas e à transversal, eles recebem uma nomenclatura específica e têm uma propriedade também específica. Então, recordando rapidamente, se esses pares de retas em relação às paralelas, eles estão ambos entre elas, do lado de dentro delas, então eles são internos. Se eles estão do lado de fora das paralelas, externos. Certo? Se eles estão do mesmo lado, numa posição, os dois ângulos estiverem na mesma posição em relação à transversal, ou seja, à direita dela ou à esquerda dela, então eles são colaterais, podendo ser internos também ou externos. E se a posição entre eles é tal que, em relação à transversal, um fica do lado esquerdo e o outro do lado direito, ou acima ou abaixo, então esses ângulos são chamados de alternos, que também podem ser internos ou externos. Ok? Cada posição dessas tem uma propriedade importante para esses pares de ângulos. Qual é essa propriedade? Se os ângulos são correspondentes ou são alternos, então eles são congruentes, têm a mesma medida. E se esses ângulos são colaterais, então eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá um ângulo raso, que é um ângulo que mede 180 graus. Então, com estes pensamentos aí básicos e específicos para essa situação de paralelas cortadas por transversais, junto a algum outro conhecimento, dependendo da figura que eu obtenho, eu uso todo esse conhecimento para resolver os problemas que aparecem. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Na figura a seguir, as retas R, S e T são paralelas e elas são interceptadas por duas transversais, transversal V e transversal U. Com base nessa informação, ele quer que a gente determine o valor do ângulo X. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que o ângulo X que ele procura, ele é um ângulo que está formado entre as paralelas R, T, cortadas pela transversal V. Tá vendo? O ângulo X, ele não é determinado de alguma forma pela transversal U. Então, para eu determinar o valor do ângulo X, evidentemente, eu vou precisar de achar um par com ele de um outro ângulo, né? Que faça com ele, né? Que também esteja sendo formado pela transversal V, certo? Então, eu olhando a figura, não tem
específica na figura, nenhuma medida entre a transversal V com as paralelas dadas. Então, eu tenho que dar um jeito de descobrir ângulos, além do ângulo X, entre as paralelas e a transversal V. E, de preferência, eu preciso de localizar um ângulo que, com aquele ângulo X ali, forme ou esteja numa posição entre aquelas que eu acabei de recordar no momento anterior. Então, veja bem, uma coisa que eu observo é este ângulo aqui, que está com a seta vermelha. Este ângulo, ele é um ângulo formado pela transversal V com a reta T, que é uma das paralelas. Portanto, esse é um ângulo interessante de eu conhecer a medida. Sobretudo porque, se eu analisar ele, a posição dele, com a posição do ângulo X lá em cima, eu observo o seguinte: olha, em relação à transversal V, eles estão em posições alternadas, porque este ângulo está, por assim dizer, abaixo da transversal V, enquanto o ângulo X está acima da transversal V. Portanto, eles são ângulos alternos, certo? Alternos, porque um está acima e outro está abaixo. Porém, eles não são alternos externos e nem alternos internos, visto que um está entre as paralelas, mas o outro está fora das paralelas. Então, este ângulo, ele e o ângulo X ali, não tem uma daquelas classificações de posições que são boas para mim. Eles não. Mas este ângulo que está aqui, ó, vendo? Que eu estou ali apontando, vai ser útil para mim. Mas vamos fazer uma pausa e voltar aqui nesse ângulo da seta vermelha. Como é que eu vou fazer para descobrir qual é o valor dele? Aí eu vou ter que buscar um conhecimento lá de triângulos. Por quê? Observe aqui na figura que os dois ângulos 110 e 180, eles fazem parte deste triângulo que eu estou aqui, né, contornando com o cursor. Tá vendo? Existe aqui um triângulo, onde 110 é um ângulo externo deste triângulo, 80 é um ângulo interno deste triângulo, e esse que eu apontei com a seta vermelha é outro ângulo também interno do triângulo. E ele e o ângulo de 80 são ângulos internos do triângulo, mas não estão do mesmo lado que o ângulo externo. Ou seja, o ângulo de 80 e esse ângulo aqui apontado com a seta vermelha, eles são dois ângulos internos do triângulo, não adjacentes ao ângulo externo de 110. E existe uma propriedade dos triângulos que diz que em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Portanto, eu posso afirmar que este ângulo que está apontado com a seta vermelha, ele pode ser obtido fazendo uma conta simples. Basta eu fazer
110 menos 80, obtendo, então, 30 graus. Portanto, este ângulo aqui mede 30 graus. Agora, voltando lá no início. Ele e este outro que eu vou apontar agora aqui com a seta azul, estes dois, ambos são ângulos formados pela transversal V, que é onde está o X, tá vendo? E as paralelas. E a posição que eles estão ocupando nesta situação é a seguinte: em relação à transversal V, este aqui de 30 graus e aquele que eu estou apontando de azul, eles estão alternados. Um está abaixo da transversal e o outro acima da transversal. E ambos entre as duas paralelas. Portanto, eles são, esses dois, ângulos alternos internos. E o que a gente sabe é que esses ângulos alternos são ângulos côngruos ou congruentes, quer dizer, eles têm a mesma medida. Portanto, se esse ângulo mede 30, este apontado com a seta azul também mede 30. Agora, fica bem simples. Se você observar o ângulo X e juntá-lo, né, com este ângulo de 30 graus aqui apontado com a seta azul, que nós acabamos de ver porque que é 30, né? Os dois juntos formam um ângulo raso, isto é, um ângulo que mede 180 graus. Portanto, fica fácil a gente equacionar agora. O ângulo X mais o ângulo de 30, os dois juntos, somam medidas de 180 graus, porque os dois juntos formam um ângulo raso. E agora resolver essa equação é muito simples. Passa o 30 para o segundo membro, x vai ser 180 menos 30, portanto, x 150 graus. Está aí resolvido esse probleminha com base nos conhecimentos que eu acabei de recordar. Ok? Para mais aulas como essa, você pode obter, pode assistir, acessando aqui, ó, meu canal no YouTube. Está aqui o link dele, né? Se você acessar esse canal do YouTube, você vai acessar o meu canal de tutoria de matemática e lá você vai encontrar outras aulas, esta daqui e outras aulas como essa para você estudar em casa, né? Assistir quantas vezes você quiser e ir se preparando para suas provas nas escolas, provas de concurso que você for fazer, etc. Então, dê uma passada por lá, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.